tá errado lá, né? O que ela tá fazendo lá atrás? Hannah! Hannah, gente, Hannah é possível. Hannah Tem uma personalidade única, assim, ela nem não sabe se é um gato, se é um cachorro. A gente não consegue entender a Hannah, ela é uma incógnita pra gente. Todo dia é uma nova descoberta. Tá bom, vamos lá. Ceci. Vem, Ceci, aqui, ó. Isso, fica lá. Fica lá. Posso começar? Pode. Olha pra cá assim. O que tá vendo pra você? Negócio branco. Pasta de dente. Ó, você cagou assim inteira de pasta de dente. É? Aham. Achou? Me chamo Andri. Ai, desculpa. Oi, eu me chamo Andri. Eu sou a Tereza. E esse é o canal Prosa Queer. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre arte, gênero, sexualidade, política e a vida em geral, né? A vida é política. A vida é política, tudo é política, não se esqueçam disso. Lembrem-se sempre disso. Então, a gente tá aqui pra ter esse tipo de conversa, pra ter debate. Eu acho que é essa troca de vivência nossa que a gente costuma conversar, que a gente costuma sempre abordar e trazer isso para uma conversa aberta, porque acho que é importante, ainda mais nesse momento em que a gente enfrenta, ter esse tipo de troca e trazer esse tipo de assunto para discussão. O intuito de criar esse canal foi justamente trazer os assuntos que a gente tem na nossa roda de conversa junto com os nossos amigos e que nessa quarentena nós duas temos tem discutido muito sobre as coisas e a gente percebe que a cada conversa a gente consegue sair dela com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. E esse é o intuito de estar aqui. Tá compartilhando esses papos, essas prosas que já acontecem entre a gente. E é exatamente sobre isso, sabe? Sobre olhar as coisas por um outro lado e desenvolver um olhar crítico e ao mesmo tempo mais humano sobre isso. Para que a gente saia desse lugar de telespectador e assuma de fato o nosso local de protagonista. Dentro da história, dentro da vivência, dentro da discussão, dentro da política. A gente já falou, política é tudo, não tem como não discutir, é necessário. É discutindo ela, falando sobre ela, abordando tudo que ela envolve, que a gente consegue sair do lugar e fazer as coisas serem diferentes. Sim, política se discute sim. Muito. E esse protagonismo é necessário, seja para defender aquilo que a gente acredita, como também para defender quem a gente é. Eu, como mulher lésbica, que me descobri aos meus 15 anos, não foi fácil. A gente sabe que falar sobre a maneira como a gente se reconhece, penso que falar sobre isso, falar como eu penso, falar como eu me sinto, me reaproxima de pessoas que passam pela mesma coisa, que se sentem da mesma forma e que, de certa forma, consigam se identificar com isso, que consigam se identificar com a gente, né? E eu tenho plena consciência de todo o privilégio que me cerca em todo a minha descoberta pessoal, o quanto eu tive privilégio. Isso vem desde o fato de eu ter uma mãe lésbica que se descobriu no mesmo momento que eu. A gente teve praticamente o mesmo período ali. Ela enfrentou muito mais coisas do que eu enfrentei. Então, conhecer toda a vivência dela, a força que ela precisou ter para conseguir chegar onde ela chegou, onde ela está hoje, de se reerguer diante de tudo que ela enfrentou, porque toda a carga acabou ficando nela ao invés de vir para mim. E isso foi bem difícil. E por isso que eu me reconheço nesse lugar de privilégio, mas isso não tira o fato de que é necessário também conversar. Todas as vozes têm que ser ouvidas e a gente precisa realmente botar a boca no trombone. No chá. Tá certo, bebê. Tá certo, tá falando plenamente. É? Sim. Oh, te amo. Por muito tempo eu tive que me esconder diante de uma performance que não era minha, de um padrão estético. E isso requer muito no fato de eu ter cursado estética, o curso de cosmetologia estética. E ali dentro também eu descobri muita coisa que eu acho que não deveria ser da maneira como é, mas isso é um outro assunto. Mas é exatamente de enxergar as coisas de um ponto diferente, um ponto de fora,
E o quanto eu repeti padrões estéticos que não cabiam à minha personalidade, de onde eu não me sentia confortável com quem eu era, mas eu fazia aquilo pra entrar num padrão normativo, de me encaixar, porque as minhas amigas faziam, porque elas falavam, e quando eu falava um pouquinho daquilo que eu sentia, do que eu vivia, eu era olhada muito diferente, os olhares pra mim já vinham com repulsa, então sempre isso foi muito presente. E por muito tempo eu tive que me esconder atrás dessa máscara que eu mesma criei, como até mesmo de mecanismo de defesa, e é difícil, é muito difícil, porque é dentro de casa, é fora de casa, é na escola. Eu fui conseguir descobrir essa liberdade quando eu fui para uma graduação, quando eu entrei numa faculdade em que eu vi uma diversidade de uma maneira maior, que eu tive mais acesso, que eu tive mais contato, e eu vi a representatividade em vários lugares, em várias falas, em vários momentos. Então ali pra mim foi um momento seguro de me conhecer. Só que até lá, até agora, na verdade, é um lugar de muita vulnerabilidade que a gente tem que se colocar, né? De coragem, de poder assumir quem a gente realmente é e não ter vergonha disso, e não ter... e não ser agredida verbal, fisicamente por isso. No meu caso, a questão de gênero sempre foi difícil pra mim. As questões de gênero, né, que não são uma nem duas, são várias. Desde muito cedo eu passei a questionar esses padrões de gênero sem nem saber que estava fazendo isso. Os padrões feminino e masculino, né, que a gente culturalmente conhece, que foram... é de uma apropriação cultural, né? Sim, ele foi estruturado, ele não surgiu do nada, ele foi construído socialmente, mas esse é um assunto para outro vídeo também. Enfim, eu nunca correspondi, eu nunca fui uma menina que correspondeu aos padrões de gênero impostos para uma garota. Eu agia, eu me vestia, eu me comportava de uma forma que não era aceita. Então, mas também estava tudo bem para mim, porque desde muito cedo também eu me entendia como uma mulher que me interessava. Uma mulher não, naquela época uma garota, né? Uma garota que se interessava por garotas. Então eu justificava o fato de eu não me adequar ao meu gênero pela minha sexualidade. Isso foi uma bobagem, eu era adolescente quando eu pensava dessa forma. Hoje eu sei que não funciona desse jeito, identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra, e não está associado, performatividade não está associado. Aos poucos eu fui percebendo que a minha sexualidade não era suficiente para explicar o que eu sentia em relação a mim mesma. Eu nunca me entendi completamente como uma mulher. E foi a partir daí, bem mais tarde também, eu já estava na faculdade, que eu comecei a estudar e pesquisar sobre identidade de gênero, sobre tudo que envolve a identidade de gênero. Então eu descobri a categoria de gênero não binário. Ali se abre um leque de possibilidades. Eu hoje me enquadro na categoria de gênero fluido. Existem outras que não vamos abordar nesse vídeo, mas foi muito importante essa fase de me reconhecer no mundo, me sentir pertencente a algum grupo. E mais importante que isso, saber que existem outras pessoas como eu que se sentem da mesma forma e que eu não estava sozinha. Por isso que a representatividade importa tanto, né? A educação importa tanto, educação essa que a gente não teve, nem sobre sexualidade, muito menos sobre gênero. Sim. Nesse vídeo, a intenção foi falar um pouquinho sobre a nossa vivência, como forma de apresentação mesmo, e demonstrar o intuito da criação desse canal, né? Nos próximos episódios a gente vai abordar um pouco sobre identidade de gênero, sobre performatividade e outros assuntos que vão vir por aí. E um pouco mais adentro, né? Mais a fundo. É um assunto que requer um pouco mais de conversa e de profundidade para ser falado. Mas que fique claro também que não somos especialistas nesses assuntos, a gente só vai falar sobre as nossas experiências mesmo. Sim, e tudo que a gente tem aprendido também. Tudo que a gente estuda, a gente tem um pouquinho de bagagem sobre isso, mas ainda tem muito pela frente, muito caminho.
Adoro minha jeitinha que liga. Mas é sobre isso, sabe? Sobre sentar e realmente trazer uma conversa, ter uma troca, ter uma prosa, falar e tentar realmente botar pra fora o que a gente pensa e como a gente pensa e como as coisas são e como elas poderiam ser diferentes, como elas deveriam ser e criticar. Eu acho que pensar e trazer porquês é importante, estimular esse pensamento crítico, disso, da gente sempre perguntar, sabe? A gente tem que ter esse intuito de sempre duvidar das coisas, não acredite em tudo, realmente duvide, é necessário. Pra isso que A gente pergunta precisa. é muito mais importante do que a resposta. Sim. E a trajetória que você tem para chegar nessa resposta é muito mais importante do que a resposta em si. Sim, o caminho que importa muito mais. E esse caminho é que é repleto de arte, de filosofia, de história, de referência, principalmente agora, no momento em que a gente vive, referência histórica é muito necessária. Então, trazer essas reflexões, trazer esse pensar livre, tirar a gente dessas caixinhas que tanto tentam colocar a gente, moldurar ali, e realmente trazer, deixar um pouco mais livre para as outras possibilidades, aquelas que não estão ali tão enquadradas no que eles dizem como normal, mas que a gente sabe que é muito mais do que aquele pequeno limitar ali, né não? É isso. E a gente encerra com a frase da Judith Butler, que é a nossa queridinha. Maravilhosa. O que fazemos é o que dá sentido ao que somos. Então, que diabos a gente está fazendo? Acabou. É isso.